A Comissão Parlamentar EDOC para a seleção de candidatos a membros do Comitê de Supervisão do Fundo Soberano de Moçambique apresentou esta terça-feira as entidades que deverão fazer parte do órgão fiscalizador. A deputada Vitória Diogo, presidente da comissão, disse que o comitê será composto por 9 membros de reconhecido mérito, em representação de vários segmentos da sociedade moçambicana. Pelas organizações da sociedade civil, sendo 2 da sociedade civil, um representante da comunidade empresarial, 2 representantes da academia, um representante da ordem dos contabilistas e auditores de Moçambique, um representante da ordem dos advogados de Moçambique e 2 representantes de associações religiosas de reconhecido mérito e abrangência nacional. O Comitê de Supervisão tem a missão de fiscalizar as receitas alcançadas nos primeiros 15 anos de operacionalização do Fundo Soberano de Moçambique, dos quais 40% são destinados para o fundo e 60% para o orçamento do Estado. Dentre várias atribuições, temos o acompanhamento e o controlo de matérias referentes às receitas do Fundo Soberano, depósitos na conta transitória, alocação de receitas à conta transitória para o Orçamento do Estado e para o Fundo Soberano, alocação de receitas para o Orçamento do Estado e Fundo Soberano, a supervisão da gestão do Fundo Soberano. Vitória Diogo afirma que até 30 de junho a Comissão EDOC deverá submeter o relatório final para apreciação e aprovação em plenário da eleição dos membros do Comitê de Supervisão do Fundo Soberano. A campanha eleitoral para as 7ª eleições gerais de 9 de outubro inicia oficialmente a 28 de agosto e encerra a 6 de outubro. A informação foi anunciada esta terça-feira em conferência de imprensa pela Comissão Nacional de Eleições. Vai começar no dia 28 de agosto e irá terminar no dia 6 de outubro de 2024, conforme o estabelecido no calendário que foi aprovado pela deliberação número 7 para CNE para 2024, de 1 de fevereiro. Na ocasião, o porta-voz da CNE, Paulo Cuinica, manifestou preocupação com o fato de algumas formações políticas já estarem a realizar campanhas antes do período estabelecido. Temos visto com alguma insatisfação, com alguma tristeza, alguns candidatos de formações políticas que já partiram para a campanha, pedindo voto, apresentando os seus manifestos eleitorais aos cidadãos. Sobre a entrega das listas de candidaturas à Assembleia da República, Paulo Cuinica informou que 35 propositores, entre partidos políticos, coligações e grupos de cidadãos, submeteram as suas candidaturas para o Parlamento. Recebemos para a Assembleia da República 35 proposituras, candidaturas. Portanto, 8 formações ficaram de fora para a Assembleia da República, sendo, neste caso, MDR, RD, Prumo, PPLM, PUR, PANAMO, Parede e PL10, por exclusão. Refere-se que o processo de entrega das candidaturas para o Parlamento e não só encerraram oficialmente esta segunda-feira. Em maio último, o presidente da Comissão Nacional de Eleições, Dom Carlos Matsinha, de visita à província de Inhambane, assumiu publicamente que a falta de dinheiro está a prejudicar a materialização do processo eleitoral em Moçambique. Sem revelar o montante em causa, Matsinha disse que os fornecedores de bens aos órgãos eleitorais já não aceitam prestar serviços sem o pagamento das dívidas existentes. Entretanto, esta terça-feira, o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Paulo Cuinica, afirmou que a instituição já está a amortizar as dívidas com os fornecedores. Essa questão está sendo trabalhada, já há alguns sinais, digamos que uma parte dessa dívida já está sendo abatida e esperamos que nos próximos dias o Estado moçambicano consiga definitivamente terminar com os pagamentos devidos aos fornecedores.
Dados avançados pela Comissão Nacional de Eleições indicam que as eleições gerais de 9 de outubro próximo em Moçambique vão custar cerca de 20 mil milhões de meticais, englobando as 7ª eleições presidenciais e legislativas, as 2ª para os governadores provinciais e as 4ª para as assembleias provinciais. As eleições internas da Frelimo, realizadas na semana passada, estão a gerar debate a nível da esfera pública. É que o processo foi manchado por situações de anulação de votação e acusações de compra de consciência entre os membros. Analisando os acontecimentos, o jornalista e pesquisador Lázaro Mabunda diz que há criminosos infiltrados na Frelimo. Há criminosos que estão infiltrados dentro da Frelimo, que usam a própria Frelimo para alcançar determinados objetivos. São membros da Frelimo que dizem isso. Vimos o Samito a dizer isso e outros membros a falarem disso. E as eleições na Frelimo, desde que o presidente Nyusi assumiu a liderança, sobretudo a partir do seu segundo mandato, foram eleições bastante... A fraude eleitoral que vinha acontecendo nas eleições gerais e autárquicas foi transferida para eleições internas dentro da Frelimo. Já o analista político e coordenador do Centro de Jornalismo Investigativo, Luís Nhachot, afirma que os veteranos da Frelimo consideram que têm direito à paternidade sobre o partido e não dão espaço aos jovens. A Frelimo acaba de sair agora de eleições a nível das províncias em que tem candidato são emanados, são determinados pela comissão política. Será que na Frelimo não haviam outros interessados em serem cabeças de lista para governador? Em todas essas províncias, só um só de cada vez. Tanto mais é que tivemos um insólito. Um governador nem conseguiu em 100 e tal delegados ter 25 votos. Então, alguma coisa não está bem. De referir que as eleições internas na Frelimo foram marcadas por várias contestações, principalmente nos maiores círculos eleitorais do país. O crescimento de partidos mais radicais tem ganho notoriedade com as eleições que tiveram lugar entre os dias 6 e 9 de junho para a escolha dos parlamentares da União Europeia. O fato é justificado até o momento pelas projeções de mais de 450 milhões de votos que indicam a vitória da extrema-direita. O jurista Miguel de Brito considera ser este um marco importante para a democracia, porém aconselha para não se cantar vitória antes dos resultados oficiais. Apesar do resultado expressivo da extrema-direita em alguns países, não há ainda razões para cantarem vitória, uma vez que, digamos que as forças democráticas, seja o Partido Popular Europeu, seja os partidos ligados ao Partido Socialista. Nesta entrevista que concedeu em exclusivo à MBC TV, o jurista português referiu ainda que caso a extrema-direita ganhe a maioria, as eleições da Europa e África poderão ficar comprometidas. Procurando fazer crer que a chegada dos imigrantes não é benéfica para a Europa. Eu acho que a Europa, em muitas coisas, tem que efetivamente reformar-se, preparar-se para receber os imigrantes, mas, sobretudo, também para ter uma nova relação com a África do ponto de vista do seu desenvolvimento, criando estratégias de cooperação. Para o jurista Miguel de Brito, a vitória da extrema-direita denuncia a crise social na Europa, marcada pela guerra russo-ucraniana, o desemprego e a imigração. Para as próximas 24 horas continuaremos a ter temperaturas baixas um pouco por todo o país. Por noite, vamos ao mapa da meteorologia. Para a zona sul do país, já há possibilidade de neblinas matinais, vento do sueste e fraco a moderado. Por exemplo, para a capital moçambicana, prevê-se uma temperatura máxima de 26 graus, uma mínima de 13. Gaza prevê-se uma temperatura máxima de 26 graus, uma mínima de 13. A Terra da Boa Gente, em Inhambane, prevê-se uma temperatura máxima de 26 graus, uma mínima de 0. Para a zona centro do país, já
Vento de leste a sueste fraco a moderado. Por exemplo, para a província de Sofala prevê-se uma temperatura máxima de 27 graus, uma mínima de 20. Manica prevê-se uma temperatura máxima de 22 graus, uma mínima de 12. Tete prevê-se uma temperatura máxima de 28 graus, uma mínima de 17. Zambeza prevê-se uma temperatura máxima de 26 graus, uma mínima de 19. No país teremos um céu pouco nublado e nevoeiros matinais, vento do sudeste a leste fraco. Por exemplo, para a província de Nampula prevê-se uma temperatura máxima de 25 graus, uma mínima de 17. Cabo Delgado prevê-se uma temperatura máxima de 30 graus, uma mínima de 20. Niassa prevê-se uma temperatura máxima de 19, uma mínima de 9. Obrigada pela atenção dispensada. Vemo-nos numa próxima oportunidade. Obrigada.